Queridos amigos, hoje no Think BRICS estamos recebendo o jornalista boliviano Oliver Vargas, cofundador da CalSatU News e especialista em política latino-americana, para analisar a surpreendente mudança nas recentes eleições da Bolívia e seu impacto de longo alcance no futuro dos BRICS e no cenário geopolítico da América Latina. Olá, Oli. Olá, muito obrigado por me receber. Obrigada por vir, é ótimo ter você aqui, especialmente vindo da Bolívia, que é parceira dos BRICS desde janeiro. Bem, vamos começar com uma explicação do evento atual, para que nosso público entenda o que está acontecendo na Bolívia. Você poderia descrever as dinâmicas políticas e sociais que levaram aos recentes e surpreendentes resultados das eleições na Bolívia? Sim, a Bolívia acabou de realizar eleições neste último domingo e depois de 20 anos com o principal partido de esquerda, chamado Movimento ao Socialismo, vencendo todas as eleições desde 2005, pela primeira vez eles perderam uma eleição. Na verdade, não só perderam, mas foram completamente eliminados, reduzidos a 3%. E agora a Bolívia terá um segundo turno entre dois candidatos conservadores de direita, que você sabe, sem dúvida, vão desfazer muitas das grandes mudanças estruturais que a Bolívia viu nos últimos 20 anos, tanto internamente quanto em sua política externa. E embora seja surpreendente ver os números de a dimensão do colapso do partido governista, na realidade, isso foi algo que vinha se formando há pelo menos 3 ou 4 anos devido às divisões internas dentro do partido governista, que atualmente está dividido de pelo menos 3 maneiras diferentes. E foram essas. Esse clima de divisão interna é o que criou um estado de caos dentro da política boliviana e que, por sua vez, contribuiu enormemente para os problemas econômicos no país. E foram esses problemas econômicos, na verdade, que afastaram muitos eleitores do partido governista. E agora vemos o resultado. Pela primeira vez, o Partido Movimento ao Socialismo, que foi hegemônico por mais de 20 anos agora, não tem mais nem sequer representação no Congresso. E agora veremos uma mudança drástica na política boliviana. Obrigada. Podemos definir a escolha do movimento de boicote rural e indígena como um suicídio político? Sim, como mencionei há pouco, o Partido Governista, o Movimento pelo Socialismo, esse foi essencialmente uma coalizão por muitos anos, uma coalizão entre movimentos rurais e indígenas, junto com sindicatos de trabalhadores e algumas partes do que eu chamaria de classe média progressista, uma espécie de coalizão, uma frente ampla, mas fundamentalmente liderada pelos movimentos indígenas rurais, e que na Bolívia, que tem a maior população indígena de qualquer país da América Latina, eles eram uma força incrivelmente poderosa. E eles se sentiam especialmente representados pelo ex-presidente Evo Morales, que governou por 14 anos e era o presidente do partido até alguns anos atrás, até 2 anos atrás. O que acontece em 2020 é que Evo Morales não é mais presidente e alguém, um sucessor, assume o atual presidente, Luiz Arce. E começa a haver uma divisão, num confronto entre aqueles que apoiam Evo Morales e aqueles que apoiam Luiz Arce. E os aliados do atual presidente, Luiz Arce, são mais da classe média urbana, a facção de classe média dentro desse partido, e os aliados de Evo Morales são mais os eleitores indígenas rurais. Agora, durante o decorrer dessa disputa interna, o presidente Luiz Arce decide que isso será resolvido por meio de banindo e expulsando Evo Morales do partido, além de proibi-lo de se candidatar. E aí começou, e nos últimos anos houve uma série de conflitos sociais em torno disso, nos quais o governo também utilizou o Estado também, você sabe, para acabar com esses protestos, e muitos desses movimentos indígenas veem o governo como tendo reprimido esses protestos. Então,
À luz disso, à luz dessa divisão, muitos desses eleitores já não se sentiam mais representados pelo Partido Movimento ao Socialismo, e aí começa a haver um rompimento com o partido. E eles sentiram que não estavam representados na eleição, que não tinham um candidato que os representasse na eleição, eles decidiram não votar, eles decidiram anular seus votos. E nas áreas rurais, isso venceu com uma margem esmagadora, sabe, de 80% a 90%, nas cidades bem menos. Então isso é suicídio político? Depende, sabe? Tenho certeza de que todo mundo teria uma opinião sobre isso. Acho que um princípio da política eleitoral seria que os partidos políticos não têm votos garantidos por nenhum eleitorado. Ninguém te deve o voto. Os partidos devem conquistar votos, não exigir votos. E quando um partido não consegue atrair votos, a responsabilidade é do partido, não do eleitor que se afastou dele. Não se trata de suicídio político, mas de uma crise profunda? Sim, exatamente. E a crise institucional, que eu acho que começou no topo, entre os escalões mais altos do poder político e não nas bases, nos movimentos sociais que o partido costumava representar. Mas sim, este é um processo de fragmentação política que vemos, na verdade, em toda a América Latina, sabe? Alimentado por guerras midiáticas, alimentado também por fatores externos, mas esse processo de desunião dentro de muitos dos partidos de esquerda na América Latina enfraqueceu muito eles em praticamente todos os países, na verdade. O que você acha que são as consequências políticas e sociais imediatas da ascensão de candidatos de direita na Bolívia? Bem, acho que devemos deixar claro que não houve uma mudança massiva para a direita dentro do eleitorado boliviano. Na última eleição, por exemplo, o principal candidato de direita, Carlos Mesa, recebeu 25% dos votos. E agora o candidato de direita que ficou em primeiro lugar, chamado Rodrigo Paz, obteve cerca de 31%. Não vemos uma grande ou esmagadora vitória para nenhum candidato de direita. O que vimos foi um fracasso do partido governista, com a oposição de direita meio que vencendo por falta de alternativa e preenchendo o vazio político. Mas sem o entusiasmo e o impulso que os governos anteriores tiveram. Mas as consequências serão muito claras. Há dois candidatos que vão para o segundo turno. Ambos estão defendendo políticas muito semelhantes às que as pessoas podem reconhecer como tendo sido promovidas por Javier Milei na Argentina. Políticas de livre mercado, austeridade social, privatização de empresas estatais. E na política externa, uma guinada em direção aos Estados Unidos e um afastamento dos atuais aliados da Bolívia, que são países como China, Rússia, Venezuela, Cuba e outros. Acho que veremos essas coisas com ambos os candidatos. E essas serão as consequências imediatas. Se esse cenário se concretizar e um deles for presidente em alguns meses, se quem vencer o segundo turno conseguirá governar por 5, 10 anos, acho que isso ainda está por ser visto. Acho que o apoio e a estabilidade desse governo serão muito fracos. Como eu disse, na Bolívia, nenhum candidato passou de cerca de 30% dos votos e as cadeiras no Congresso são distribuídas de acordo com o voto presidencial. Portanto, haverá uma crise de governabilidade. Eles vão ter que formar coalizões que podem facilmente se desfazer, especialmente diante de protestos sociais que com certeza veremos como consequência nos próximos meses. Então acho que devemos ficar de olho na Bolívia. Eu não acho que isso seja uma derrota final ou uma vitória final para qualquer partido, lado ou movimento. Entendi, obrigada. Mas se estamos falando de política externa, quais mudanças podem estar previstas para a política externa da Bolívia sob a nova liderança, especialmente quando se trata de sua relação com a coalizão dos BRICS? Você acha que a Bolívia seguirá o exemplo da Argentina? Acho que depende de qual dos dois candidatos vencer. Atualmente há dois candidatos no segundo turno. Um deles, como mencionei, que ficou em primeiro lugar,
Rodrigo Paes, que está tentando se mostrar um pouco mais inclusivo, mais ao centro. E então um candidato mais à direita, Jorge Quiroga, ex-presidente da Bolívia, ele ficou em segundo lugar e estará na cédula para o segundo turno. Ele é totalmente um produto de Washington. Ele trabalhou nos Estados Unidos por muitos anos, desde que deixou a presidência anos atrás. A política externa dele será totalmente escrita pela Embaixada dos Estados Unidos. Na Bolívia, ele já declarou durante a campanha que planeja reposicionar a Bolívia, realinhar a Bolívia com os Estados Unidos e Israel. E acho que não há dúvida de que a Bolívia sairia formalmente do BRICS se ele fosse o presidente. No entanto, com Rodrigo Paz atualmente em primeiro lugar, não acredito que a Bolívia saia formalmente. Eles devem equilibrar seus relacionamentos, reconstruindo o relacionamento com os Estados Unidos e se realinhando aos Estados Unidos, mas vão tentar não romper as pontes que foram construídas, por exemplo, com a China, com a Rússia e outros. Mas acho que veremos um esfriamento enorme nesse relacionamento. Esses relacionamentos não serão mais relacionamentos estratégicos, e isso será algo que virá por ordem dos Estados Unidos. Mas acho que Rodrigo Paz, que provavelmente vai ganhar, se mostrou como alguém que está tentando equilibrar todos os lados. Claro, na prática, ninguém consegue equilibrar todos os lados, ou aqueles que tentaram equilibrar todos os lados acabaram não conseguindo. Então, acho que veremos, no melhor dos casos, um grande esfriamento das relações com os países do BRICS e, no pior dos casos, uma saída formal da organização. Obrigada. Mas, além da relação da Bolívia com o BRICS, como você vê a recente mudança política afetando o movimento do país? E no Mercosul, outra organização regional da América Latina? E projetos de infraestrutura importantes, como o corredor oceânico apoiado pela China? Bem, uma coisa que eu acho que os Estados Unidos estão muito interessados no momento é tentar impedir qualquer tipo de integração latino-americana, assim como, é claro, enfraquecer as relações que a América Latina tem com países como a Rússia, a China e outros. E você sabe, no caso, por exemplo, do Brasil caminhar para uma situação de quase sanções, e eu acho que provavelmente vamos chegar lá em algum momento no próximo ano. Então, quando tivermos um governo que responda aos interesses dos Estados Unidos, novamente, eu acho que a Bolívia vai parar de seguir o caminho da integração em coisas como o Mercosul, em coisas como, você sabe, né, esses grandes projetos de infraestrutura transfronteiriços que teriam cooperação com a China e outros, e isso seria extremamente prejudicial. E eu acho que nós, sabe, temos que lembrar que houve enormes benefícios que vieram para a Bolívia através da cooperação com os países do BRICS, seja por meio da iniciativa Cinturão e Rota, financiando inúmeros projetos de infraestrutura e eletrificação na Bolívia. Então, ou, por exemplo, no caso da Rússia, uma cooperação massiva na questão da ciência nuclear, não para armas nucleares, mas para medicina nuclear. Na verdade, a Bolívia possui vários centros de medicina nuclear para tratar câncer. Isso foi construído em cooperação com a Rosatom, com a Rússia, que oferece tratamento gratuito a pacientes com câncer na Bolívia pela primeira vez. Antes, se você sabe, ter câncer na Bolívia significava que você precisava ter muito dinheiro para tratamento particular no exterior, em outros países como o Brasil ou os Estados Unidos, ou você quase certamente sucumbiria à doença se não tivesse recursos para isso. Muitas pessoas agora têm acesso a esse tipo de tratamento pela primeira vez, graças à cooperação com a Rússia e os países do BRICS. Acho que veremos muitos desses projetos sendo encerrados, infelizmente. Mas, sabe, será preciso argumentar sobre a importância dessa cooperação e veremos se os Estados Unidos permitirão que o novo governo mantenha essa cooperação. Suspeito fortemente que não permitirão. E, na verdade, a estratégia do Departamento de Estado do Trump será encerrar essas relações, forçar os países a encerrar essas relações.
Bem, existem projetos não só de medicina nuclear, mas também sobre lítio. É por isso que a Bolívia era muito interessante para negócios, tipo, eu não sei se é correto dizer a fonte de lítio, mas era. Com certeza. Lítio, claro, a Bolívia tem algumas das maiores reservas de lítio do mundo. Eu deixei de mencionar agora há pouco, quase que sem querer, simplesmente porque isso meio que saiu do discurso público, infelizmente, devido à falta de progresso nos últimos anos. Eu acho que houve muita disputa, infelizmente, sobre contratos, sobre como o lítio seria industrializado, né, o que sempre foi o plano do governo. E houve um progresso muito lento, né, o que, na minha opinião, contribuiu para os problemas econômicos da Bolívia, e é por isso que os eleitores votaram da maneira que votaram. Mas o plano para o lítio sempre foi industrializá-lo dentro da Bolívia, em cooperação com empresas chinesas, russas e outras. Infelizmente, houve um progresso muito lento nisso. E isso significa que agora não tenho absolutamente nenhuma dúvida de que quem quer que vença as próximas eleições, haverá uma ruptura desses contratos. Esses contratos não serão honrados. O plano de industrializar, de construir fábricas industrializadas, de produzir produtos com valor agregado, como baterias, etc., não será mais o caso. Eles vão começar a exportar o lítio como matéria-prima, o que, claro, significa uma renda menor para o país, provavelmente para os Estados Unidos. Eu acho que você sabe, há muitos interesses ali que há muito tempo buscam o lítio da Bolívia e já estão acessando, por exemplo, as reservas de lítio da Argentina. E eles vão tentar fazer o mesmo com a Bolívia, construindo uma espécie de corredor entre Argentina, Bolívia e Chile, que é totalmente dominado por interesses ocidentais. Esse será o plano. Como eu disse, se eles vão conseguir desenvolver esse plano, implementá-lo e executá-lo, vai depender de quanto tempo o governo conseguir governar. Eu realmente acredito que o governo que está chegando será muito instável, e a Bolívia é um país com uma longa história de levantes, e, sabe, eu acho que talvez possamos ver qualquer governo que entrar não necessariamente cumprir todo o seu mandato, então teremos que monitorar essa situação, mas no curto a médio prazo, certamente veremos o abandono dos planos atuais de industrializar as reservas de lítio. Obrigada. Na minha opinião, os governos liderados pelo Ocidente na Bolívia farão o possível para afastar os principais membros do BRICS da Bolívia. Quero dizer, China e Rússia. Com certeza. Eles vão fazer isso. Sim, com certeza. E acho que uma coisa que eu acrescentaria, porém, é que Javier Milei na Argentina prometeu fazer isso. Ele afirmou que realmente cortaria todas as relações com a China e a Rússia. No poder, ele na verdade não fez isso. No poder, ele percebeu a necessidade de cooperação com muitos países do BRICS. E ele teve que, de certa forma, tentar reconstruir silenciosamente essas relações, mas isso foi bastante reduzido. E é isso que veremos, acredito, na Bolívia, especialmente se o candidato Jorge Quiroga vencer. Veremos uma saída formal do BRICS, da mesma forma que vimos com a Argentina. Mas também começaremos a ver uma demonização da China e da Rússia na mídia boliviana para preparar o terreno para isso. Mas acho que você está certo. Quais lições podem ser aprendidas com a mudança política da Bolívia em relação ao futuro dos BRICS no cenário geopolítico da América Latina? E que sugestões você daria para avançar? Bem, eu acho não devemos focar apenas no momento atual, sabe? A Bolívia passou por isso, tem estado no que é chamado de processo de mudança, que é como o Partido Mais chama os últimos 20 anos. Ela está nesse processo há mais de 20 anos. E nesse período, especialmente durante o mandato de Evo Morales, a Bolívia deixou de ser o país mais pobre da América do Sul para se tornar a economia que mais cresce no continente. E isso foi feito através da nacionalização dos recursos naturais, reinvestindo essas receitas em desenvolvimento social, construindo cooperação com o que deveriam ser os aliados naturais da Bolívia,
tanto na região, com países como Venezuela, Cuba e outros, quanto com países como China e Rússia. Sabe, foram grandes mudanças estruturais que democratizaram o país, que trouxeram desenvolvimento para o país. E os indicadores macroeconômicos, eu acho, são realmente importantes. Isso não deve ser esquecido pela história. A pobreza foi reduzida pela metade. A pobreza extrema foi reduzida em mais da metade. Sabe, quando o Evo Morales assumiu o poder, em 2005, 67% do país vivia abaixo da linha de pobreza definida pela ONU. Quando ele deixou o cargo em 2019, esse número estava em torno de 30%. Então essas são coisas que transformaram profundamente a vida das pessoas por meio das políticas que acabei de mencionar. E isso não deveria ser algo esquecido pela história. Mas então, em termos de lições de como isso pode se desfazer, de como mudanças tão importantes podem começar a se desintegrar, acho que as pessoas precisam reconhecer ambos os lados, sabe? Fatores externos mas também fatores internos, a maneira como interesses faccionais mesquinhos, de certa forma, sobre quem recebe quais partes do Estado pode às vezes ter consequências enormes para o país. As divisões dentro dos partidos do governo, divisões desnecessárias por, você sabe, ambições pessoais, podem às vezes ter consequências gigantescas. Mas também, sabe, como os partidos lidam com as mudanças demográficas e composições de classe dentro de seus países, porque eu acho que uma conquista da Bolívia, como eu disse, foi tirar milhões de pessoas da pobreza. Muitas dessas pessoas entram para a classe média e então já não se identificam mais com governos de esquerda ou partidos da classe trabalhadora. Então, como você lida com isso? Eu não acho que exista uma solução fácil para isso. E eu acho que provavelmente poderiam ser realizadas muitas conferências acadêmicas para discutir essa questão, mas essas são realidades de como as mudanças nas estruturas da sociedade também podem ter grandes consequências nas épocas de eleição ao longo de um longo período de tempo, e todas essas são coisas que precisamos analisar. Obrigada, Oliver. No nosso artigo no Substack, que eu convido todos vocês a seguir e ler, há um comentário sobre o qual eu gostaria que você comentasse. O comentário deixado pelo Mr. Perez. Eu diria que o ponto de vista da esquerda sobre essa questão é muito problemático em um país como a Bolívia. Nós, bolivianos, não tivemos uma opção política de esquerda de verdade. E aqueles governos que se autodenominavam socialistas eram um pouco neoliberais demais. Claro que o fato de estar se aproximando do lado dos BRICS era importante, mas a verdade é que as políticas de Morales e Archer eram muito mais parecidas com as de Milei na Argentina, um estado pequeno a serviço de poucos. Não me entenda mal, tenho certeza de que as coisas vão piorar com a nova administração, mas não muito pior. Eu acho que essa é uma análise muito, muito fraca em termos de comparar governos como o de Evo Morales e Javier Milei me parece muito reducionista. Não há estado pequeno na Bolívia. Evo Morales nacionalizou os principais recursos naturais, que são os maiores setores da economia. Então isso inclui o gás natural, sabe, a maior parte do setor de mineração, assim como telecomunicações, coisas como companhias aéreas e várias outras coisas. E isso transformou o Estado na força que direcionava a economia. Claro, o setor privado ainda existia e ainda era muito grande, mas as principais áreas da economia estavam sob controle público e eram integradas a um plano nacional de desenvolvimento. Acho que é certamente verdade que a eficiência desse plano começou a diminuir nos últimos anos, e é por isso que vimos dificuldades econômicas. Mas ele foi muito bem sucedido por muito mais tempo do que foi mal sucedido. E basta ouvir a própria opinião de Javier Milei sobre Evo Morales e o governo boliviano para dizer que seria errado comparar os dois. O que estamos vendo agora na Argentina é um processo de privatização de todas aquelas indústrias que Evo Morales trouxe para o setor estatal. Vimos uma enorme austeridade social
em vez de programas sociais e desenvolvimento de infraestrutura, como vimos sob Evo Morales. Então, é claro, essas são duas abordagens muito diferentes. Houve críticas de que talvez, você sabe, o governo Evo Morales ou Luiz Asa poderiam ter ido muito mais longe, poderiam ter feito mais, deveriam ter realizado programas sociais maiores, maior investimento em infraestrutura, expandir o setor estatal. E eu acho que essas, você sabe, essas são críticas perfeitamente válidas. Mas o que não se pode dizer é que eles promoveram um recuo do Estado, que não tinham o Estado como motor da economia. Objetivamente, eles tiveram sim. Oliver, muito obrigada. Agora nós definitivamente conhecemos melhor o contexto político da Bolívia e obrigada por ter vindo, porque é a primeira vez que temos jornalistas bolivianos aqui no Think BRICS. Obrigada por compartilhar suas ideias sobre a eleição na Bolívia e seu impacto nos BRICS e na América Latina. Espero que você tenha gostado. E adoraríamos ter você de volta no nosso canal. E antes de encerrarmos, você poderia, por favor, contar aos nossos espectadores onde eles podem te seguir e acompanhar seu trabalho para ficar por dentro das notícias da América Latina? Não, obrigado por me receberem, acho isso importante. O trabalho que vocês estão fazendo e explorando essas questões, especialmente em relação aos BRICS, acho que ainda há muito pouco. Não há discussão e análise suficientes. Então é isso, obrigado pelo trabalho de vocês. E, bom, em relação a onde vocês podem encontrar mais informações e discussões sobre a América Latina, vocês podem seguir minhas próprias contas no Twitter. Eu sou Oli Vargas 79, Oli com 2 L's, O-L-L-I-E Vargas 79. Você também pode seguir a Calcalcester News em Calcalcester News. E sim, eu acho que, espero que a gente possa, acho que nós dois aqui estamos jogando muita luz sobre coisas que precisam ser discutidas mais. Então isso é muito positivo. Obrigada. Amigos, curtam, compartilhem e inscrevam-se no Think BRICS se forem novos aqui. Obrigada por assistir.